Olá, meu amigo e amiga. Você que é uma pessoa muito atenta, já deve ter percebido que aqui no Brasil existe um tipo de engodo que está em curso há bastante tempo no que diz respeito a um possível conflito, a um antagonismo entre a extrema-direita, o bolsonarismo, e as grandes empresas de comunicação, especificamente a Rede Globo de televisão. É uma jogada ensaiada. Alguns até de uma forma inconsciente, mas quem observa o jogo sabe o que está acontecendo. Você que é uma pessoa de uma geração do meu pai, enfim, que assistiu uma atração que tinha na televisão antiga, né, chamava o Telecat Montila, sabe do que eu estou falando. Era uma encenação que parecia uma luta, mas era um grande divertimento. Isso acontece em vários lugares do mundo, e no México especificamente é uma grande atração turística, é muito divertido. Mas todo mundo sabe que é um engodo, todo mundo sabe ali que é uma coisa combinada. Aqui no Brasil acontece o seguinte: o bolsonarismo finge que a Rede Globo de televisão, que as organizações Globo, são inimigas. Então eles chamam a Globo lixo para cá, Globo lixo para cá, estão me perseguindo. Assim. Porque a Globo tem uma programação ali de novelas, programação moral que eles repudiam, e faz coberturas que a Globo se apresenta como sendo um veículo de comunicação isento. Nada mais conveniente para quem está nessa jogada aí. Todo mundo pensa que há um antagonismo muito grande, mas você, que é uma pessoa muito antenada, já percebeu que eles convergem nos seus interesses. Não é por outra razão que a conselheira econômica de Flávio Bolsonaro é a afiançadora, né? Aquela que está afiançando que o Flávio Bolsonaro cumprirá exatamente as mesmas pautas da Rede Globo de televisão, das organizações Globo, organizações Marinho e dos grupos econômicos todos que estão juntos. Gente, é impressionante como é que essa senhora Daniela Marques, que antes de ir para a campanha de Flávio Bolsonaro, estava comandando o banco do Edir Macedo, que está fazendo agora, ou está sofrendo, as mesmas investigações que levaram o Banco Master à bancarrota e o seu líder para a cadeia. Enfim, essa mulher agora é a que está, de uma forma um tanto ou quanto arrogante, né, ditando normas, fazendo previsões de futuro, ameaçando e dizendo que o Flávio seria uma pessoa impoluta. Mas será? Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e vamos falar aqui também de corrupção no mundo do agronegócio, que envolve sertanejos. É uma coisa que tem que ser questionada aí no próximo governo. A gente vai ter que batalhar bastante para colocar alguns pingos nos is corretos, né? Bom, antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora no nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Conheça também os nossos canais, nosso canal de corte, sempre dê o seu joinha, mande seu comentário, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, tá bom? E se você quiser mesmo ajudar que o Congresso Nacional tenha pessoas combativas, pessoas que ajudem a se somar com outras pessoas para colocar muitas questões em xeque no nosso Congresso Nacional, olha, tá aqui o QR Code para você apoiar concretamente a nossa jornada. Eu vou aqui trazer para vocês algumas cenas muito legais de coisas que estão acontecendo em função do seu apoio, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E atendendo a muitas sugestões, eu coloquei aqui o numerinho aqui em cima, ó. Olha que bacaninha aqui, ó. José 4000, você já sabe, né? Então, vamos seguir em frente, tá bom? Gente, olha só a situação, né? Os jornalões todos, eles hoje estão aliviando, não estão falando muito de Lulinha, não. Eles aliviaram a pressão. Mas, nas matérias internas, eles continuam a falar, requentar uma história. Gente, é interminável isso. E agora está acontecendo um negócio que vai ser um termômetro interessante. Começaram as entrevistas de presidenciáveis ou de candidatos na Rede Globo de televisão. O primeiro que virá entre Lula e Flávio Bolsonaro será o Lula. E pelo tipo de pergunta que eles estão fazendo, já dá para a gente prever que eles vão carregar também as tintas em cima de Lulinha, em cima de corrupção, enfim, vão colocar essas coisas aí. Mas eu acho que o presidente Lula ele vai sair bem nesse quesito. Ele está muito bem preparado. Agora, no dia seguinte, virá o Flávio Bolsonaro. E aí vamos ver como é que o Flávio Bolsonaro se portará diante de algumas perguntas sobre a vida podre, a vida poluída dele, né? Aí vai ser muito complicado. Será que ele vai ter um desmaio? Provavelmente a Globo vai colocar ali uma ambulância de plantão, né? Aliás, isso aqui, ó, nosso material aqui, que você está ajudando a fazer, né? Então, vamos seguir em frente. O número você já sabe, né? Aliás, é um número poderoso, né, gente? Vamos seguir aqui. Decisão de Lula sobre Globo que acendeu o alerta na campanha de Flávio. Por quê? Do que está falando aqui a matéria da Veja? É que a Globo projetou um debate que acontece sempre às vésperas do primeiro turno.
E a ideia é que o Lula não vá a esse debate. Eu já falei no programa do Breno Altman, já falei ontem no programa do Folha TV com Pedro Zambarda, onde eu tenho sido perguntado sobre isso, e eu acho que o Lula não tem que ir, porque não tem paridade de armas. Você tem 5 de um lado e um só do outro, aí diz, não, o debate é democrático. Democrático é uma obra. A não ser que se fizesse o seguinte, olha, tem 2 campos ali, então faz o seguinte, dá 30 minutos para o Lula e dá 30 minutos para os outros se dividirem ali. Aí você teria um equilíbrio e aí dava para ir. Mas 1 contra 5 ou 1 contra 6, não dá, né? Teria que ser muito ingênuo para chegar e colocar alguém, um candidato viável, em qualquer lugar do mundo, nesse tipo de circunstância, né? Então, o Lula não deve ir. E aí o seguinte, como é que fica o Flávio? Também não vai? Então, porque se o Flávio for nesse debate da Rede Globo com os outros, o termômetro vai ser a aparição do Flávio nessa semana. Vamos ver como é que ele vai sair ali diante dos jornalistas. Provavelmente o Flávio está orientado a ter falas ali, que são falas mentirosas, para serem utilizadas enquanto recortes para colocar nas redes sociais. E aí o trouxa do eleitor do Flávio Bolsonaro só vai divulgar aquilo, né? Então, gente, nós podemos ficar preparados, porque o rol de mentiras e de cinismos que esse criminoso, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ele fará, você vai ficar chocado, vai ficar chocada, né? Mas, enfim, nós já estamos avisando porque esse é o roteiro, porque essa gente não tem princípio ético ou princípio moral. Então, o debate mesmo deve acontecer no segundo turno, se tiver segundo turno. Nós temos que trabalhar para o Lula ganhar essas eleições no primeiro turno, né? Apoio editorial ao golpe de 64 foi um erro. Esse é um editorial do Globo, lá de trás, né? Que eles dizem assim, apoio editorial. Dá a impressão que eles fizeram um editorial num dia apoiando o golpe. Mas a Globo, gente, apoiou essa ditadura que é hoje apoiada ainda pelos bolsonaristas e tal, durante 18 anos. Durante 18 anos, Roberto Marinho fazia editorial, salientando ali as belezas, as vantagens que a ditadura propiciou. Então, nós não temos que ter ilusões em relação à Rede Globo de televisão. Como eu digo para vocês, eles convergem junto com o bolsonarismo. Eles fingem que estão brigando, mas, na verdade, defendem os mesmos interesses. Isso fica muito claro quando a gente vê essa personagem aqui. Gente, olha que petulância da criatura, né? Ela fala como se fosse a maior economista do planeta. E nós descobrimos agora que nem economista ela é. Ela não passou por esses bancos das faculdades. Então, na verdade, ela é uma grande testa de ferro da Faria Lima. E fica com esse tipo de postura aqui, ó. Os times técnicos, o Adolfo Saxida entrou para... Ó, colocando as imãs na cabeça, faz aqueles jogadores de futebol que tem as tatuagens no braço, aí vai dar uma entrevista, e aí eles começam a colocar a mão na cabeça, começam a fazer um monte de gesto para mostrar as tatuagens. É isso aí, né? Olha a soberba. Forçar e me ajudar, são 6 economistas PhDs, mais uma ex-secretária nossa. 6 economistas PhDs. Então o nosso problema é isso, né? Economista PhD. Coloca economista PhD que resolve tudo, né? A equipe do Paulo Guedes estava cheia de PhD. E o que aconteceu? Eles ferraram com o Brasil, ferraram com o aposentado, ferraram com a nossa economia. Você que trabalhou no Ministério, a gente já tinha anunciado o Adriano Pires e o cheque, então a ideia é que em cada tema, muita gente se dispondo a colaborar. Essa senhora com essa soberba, aliás, há um ditado, um provérbio bíblico, né, que diz que a soberba precede a queda, né? Enfim, mas é isso aí. Coordenadora econômica de Flávio Bolsonaro, foi conselheira do Digimais. Então, esse é o predicado principal dessa senhora. Ela é filiada ao partido do Edir Macedo, gente. Tem essa também, né? Inclusive, ela não teria sido a vice de Flávio Bolsonaro, porque o partido que ela faz parte não fez aliança com Flávio Bolsonaro, porque sabe que podres aparecerão. Então, ela está no partido do Edir Macedo, junto também com o Tarcísio de Freitas, e coordenou ali o banco cheio de falcatruas, conforme as coisas estão aparecendo agora. Então, o que acontece? Nós teremos uma falcatruadora nessa campanha aí, falando para cima e para baixo. Coordenadora de plano econômico de Flávio promete ajuste fiscal e critica o fim da escala 6 por 1. Gente, ela defende as pautas da Faria Lima, tudo que você vem brotando desses jornais, e que a Rede Globo de televisão, a Globo News, os telejornais, os jornais impressos, o Valor Econômico, todos eles falam a mesma linguagem da senhora Daniela Marques. Por isso que a Rede Globo finge que faz um
um jornalismo isento, mas, na verdade, eles estão protegendo, eles estão blindando a candidatura de Flávio, tentando ver se ela consegue uma viabilidade no final para, de repente, até preservar pelos interesses desses grandes grupos que fingem que são os inimigos, né, que estão ali se digladiando. Escala 6 por 1, 82% dos brasileiros até 40 anos defendem o fim. E a notícia de agora é: governo tem semana decisiva para destravar fim da 6 por 1 antes das eleições. Eu comentei ontem no programa do Pedro Zambarda que é o seguinte: qualquer que seja o desdobramento dessa discussão do fim da jornada 6 por 1 nesse momento, o Lula tem condições de tirar proveito disso de maneira muito positiva, e todos nós do campo progressista. Aliás, eu gravei um programa eleitoral, nos 11 segundos que me deram, 11 segundos maravilhosos, né? Eu falei exatamente isso. Sou pelo fim da jornada 6 por 1. É o que coube ali, né? E defendo a educação em tempo integral. Foi outra coisa que deu para falar nos 11 segundos. Mas o governo e o presidente Lula, se essa coisa andar de forma acelerada, ele vai poder usar isso agora, já nesse período eleitoral. E se não andar, ele vai também poder utilizar, mostrando que o pessoal do Flávio Bolsonaro é contra o trabalhador, é contra o povo. Então isso tem que ser muito bem carregado, né? Porque, olha, gente, se nós temos uma grande parcela da sociedade que é favorável ao fim da jornada 6 por 1, isso tem que... O governo tem que estar sensível, a campanha tem que estar sensível a isso e tirar o máximo de proveito nisso, né, nessa história. Comentei com vocês também essa história do Flávio. Cara, como a gente ele fala muita besteira, como é mentiroso, como é estelionatário político, né? Flávio disse que vai decretar que o Brasil é do Senhor Jesus. Nossa Senhora. É do Senhor Jesus, mas o Rio de Janeiro é dos milicianos, né? E aí o seguinte, milicianos porque é o grupo político dele que está no poder há 8 anos, esse falsário, esse farsante diz que vai acabar com a violência. Gente, é o tempo todo. O Moreira Franco, que é o cara da extrema-direita aqui no Rio de Janeiro, ele disse em 1986 que ia acabar com a violência em 6 meses, né? E aí muita gente votou naquele estelionatário porque fez o mesmo discurso que Flávio Bolsonaro está fazendo agora. Vocês vão parar no tempo? Não sou eu que tenho que prestar contas, é o Lula, diz Flávio Bolsonaro sob contas do Dark Horse. Olha, quem vê esse tipo de coisa fica morrendo de raiva, né? Que é muito pilantra, né, gente? Esse tipo de fala, né? Olha lá. Aí pergunta para ele. Vão parar no tempo? Não parar no tempo. O Brasil está lambendo em chama, todo mundo endividado. Brasil quebrado. 200 indústrias já foram para fora do Brasil, foram para o Paraguai. Mais de 9,1 milhões de CNPJs de empresas que estão devendo. Gente, ele é muito picareta, é a senhora do lado dele, ele é picaretinha também, né? Eu sou obrigado a falar isso. Porque é o seguinte, vamos pegar aqui um troço bem, uma metáfora bem exótica. O Flávio Bolsonaro foi apanhado no motel com o senhor Hélio Negão. E no carro que eles estavam saindo do motel tinham $500 mil. E aí foram paralisados ali, a imprensa chegou e tal. E ele foi perguntado. E ele disse, olha, vocês vão parar no tempo? É o Lula que tem que explicar isso aí. Ah, mas sim, vem cá, o senhor estava aqui nessa situação aqui, o senhor disse que ia explicar. Não, é o Lula, vocês estão parados no tempo? Gente, ele acha que isso engana quem? Ele vai seguir nessa linha? Olha, eu acho que agora, se no Jornal Nacional não perguntarem isso para ele na entrevista dele, olha, aí vai ficar um negócio complicado. Na coluna do Josias de Souza, ele faz uma análise disso. O Flávio Bolsonaro empurra Dark Horse para pertinho das urnas. Então ele está, de repente, fazendo uma aposta arriscada. Isso pode ser que dê uma zebra muito grande, que esse tema aí na reta final surpreenda com algumas informações novas, né? Mas é isso. O grupo dele é isso aqui, ó. Levantamento mostra que ao menos 19 serviços de produtos... relação privada de fundo privado, que não tem contrapartida pública de nada. Já vem com esse negócio de contrapartida de nada? Até entrou o áudio aqui, né, dele. Gente, olha só. Eu estou vendo que muitas pessoas não perceberam ainda. Quando ele diz o seguinte, não teve contrapartida de nada. Gente, ele já estava recebendo a contrapartida. Ele estava recebendo a comissão daquilo que o Vorcaro apanhou dos aposentados do Rio de Janeiro, quase 4 bilhões de reais. E estava pagando a comissão, os 10%, ou 5%, alguma coisa de porcento para essa Orcrim. E aí fica esse criminoso fazendo esse discurso para enganar a trouxa, né? Infelizmente engana aqueles que já seguem a figura, né? Gente, olha, então vou ficando por aqui, lembrando aqui o nosso número, né? É esse aqui. E você, olha, continue dando força, porque, olha, mais tarde eu vou falar de um tema que não coube agora no nosso papo,
dessa situação que envolve sertanejos aqui no Brasil. Você vai ficar impressionado com os números que eu vou trazer mais tarde, tá bom? Então vou ficando por aqui, apoia a nossa jornada aqui, QR Code aqui, e guarde esse número, 4.000. Esse número vai entrar na mente das pessoas, tá bom, gente? Um grande abraço, tchau.